E hoje nós vamos falar sobre a natureza humana. Vamos começar definindo o que é o homem. O homem é um ser físico e espiritual criado pelas próprias mãos de Deus, à sua imagem e semelhança. É essencialmente triuno, ou seja, tem três aspectos interrelacionados chamados corpo, alma e espírito. O salmista diz no capítulo 8, versículo 5: Fizeste o homem, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste. Então nós vemos a formação do homem à imagem e semelhança de Deus, o homem em três condições interrelacionadas, o corpo, a alma e o espírito. E o homem foi criado do pó da terra. Aliás, o nome Adão se refere a isso, né, Bispo G? É isso mesmo, Adão, né? Adama é terra. E Adão é o que é tirado da terra, veio do pó da terra. Uma dúvida que já está surgindo aí. Estão perguntando o seguinte: se o homem é maior do que os anjos, já que ele é um pouco menor do que Deus. Isso é verdade? É verdade, porque a condição do homem ela é diferenciada das dos anjos, porque ele deu a prerrogativa nossa de viver e ter, pegar o evangelho, levar a salvação. Então a Bíblia diz que os anjos anelam, desejam levar a salvação. Então a condição do homem pode não ser, vamos dizer assim, tão poderosa, entre aspas, no momento como os anjos, porque eles lidam com o mundo espiritual. Sim. Mas hoje nós temos acesso não só ao mundo natural, como também ao mundo espiritual em Cristo Jesus. Então, dessa forma, nós somos mais do que os anjos. Aguardem os próximos capítulos que nós vamos falar sobre anjos. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre esse assunto. Vamos ver agora a formação do homem no livro de Gênesis. Vamos lá, Gênesis capítulo 2. Vamos lá, Gênesis capítulo 2, versículo 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então o sopro do Espírito, ele deu origem à alma no corpo do homem. Então Deus fez o homem do pó da terra. Nós vemos como é tão impressionante, os átomos que estão na terra também estão no corpo do homem, só que em cadeias químicas diferentes. Então o sopro de Deus, que é o Espírito, ele penetrou o corpo do homem e o homem passou a ser chamado alma vivente. Então o homem tem essa composição e nós vamos explicar ao longo da aula exatamente a característica de cada uma delas. Agora, a palavra corpo, no grego, ela é uma palavra muito interessante, não é, Bispo G? É a palavra soma, né? Então a gente já ouviu falar de doenças psicossomáticas. Então são doenças psicológicas que afetam também o corpo. O corpo então é soma, do grego soma. Então através do corpo, espírito e alma entram em contato com o mundo físico. Então é como se o nosso corpo fosse um invólucro, né, dentro da nossa dimensão física, e que nós temos contato. Temos três dimensões, né, físicas, espaciais, que nós falamos, e tem a dimensão do tempo. Então o corpo é que nos conecta ao universo físico, quanto que o espírito nos conecta ao mundo espiritual. Agora, o cuidado com o corpo, tendo em vista a relação com Deus, é muito importante. Vamos ver o que Paulo ensina aos Coríntios sobre isso. Vamos lá, primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículos 12, 19 e 20. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. O conceito que Paulo ensina aqui é que o pecado ele afeta diretamente o corpo. Aliás, a imoralidade, a prostituição é um pecado contrário ao próprio corpo. E a condição que ele coloca é que o corpo é o santuário, o templo
do Espírito Santo de Deus. Até porque o domínio do homem sobre o corpo, inclusive contra o pecado e os desejos da carne, vem através do Espírito. Por isso que Paulo também fala em Coríntios que a carne ela luta contra o Espírito, porque são condições diferentes de um mesmo homem. Enquanto o Espírito se relaciona com Deus, a nossa carne está relacionada com o mundo físico, e o mundo físico tem os seus desejos, tem as suas próprias relações até com os 5 sentidos. E a alma é aonde toma as decisões. Então, olha o que Paulo fala aos Romanos no capítulo 1, sobre a importância do domínio da carne. Vamos lá. Carta aos Romanos, capítulo 1, versículos 20 a 28. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpezas, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes. Além de ser uma passagem muito conhecida sobre as discussões de identidade sexual, o foco que nós queremos dar a esse texto é principalmente a condição que o homem se torna quando ele permite que a carne dele tenha domínio. Então o homem se comporta praticamente como um animal, simplesmente satisfazendo os seus desejos e o seu instinto. Então não é diferente do que muitas vezes nós observamos até no reino animal, a postura que os animais têm, e os homens até agindo da mesma forma, desprezando a razão humana. Então se prostituem, né, não tem controle nenhum, não consegue constituir uma família, porque não tem equilíbrio sexual, sai com muita gente, aquela loucura. Por quê? Porque na verdade ele está saciando o lado animal dele, do corpo. Lembrando que é muito diferente o homem da condição do animal. O animal não tem espírito, e o animal ele tem instinto, ele não é uma alma vivente como o homem, não tem a razão, não tem o intelecto, age por instinto. Então a pessoa sem o Espírito Santo de Deus, ela age muitas vezes por instinto. Então não é à toa que aí Paulo fala como os romanos se comportavam, fazendo um monte de torpezas e absurdos, conscientes de que aquilo desagradava a Deus. Eles tinham conhecimento de Deus e por isso que eles eram indesculpáveis. Forte esse trecho, né? E esse trecho também, Dani, ele mostra um lado que mostra esse sentimento em relação a eles próprios, né? Porque o que é a idolatria? A idolatria nada mais é do que você ter um Deus que satisfaça todas as tuas vontades. Então, o ídolo faz tudo o que você quer. Então, aí eles fizeram, aqui ele cita inclusive, né, ele fala na condição de Deus, né, de homens e de animais, porque na época de Roma, eles cultuavam até César. Até o próprio César era cultuado, e animais e assim por diante. Então, mostrando o quanto eles se tornaram reprováveis, porque esse tipo de culto nada mais era do que uma desculpa para satisfação da própria carne, né, como você falou, como animais, né? Como animais.
E olha só o que Paulo fala posteriormente em Romanos sobre o domínio do corpo. Vamos lá. Carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aí a comparação, né, que Paulo comenta nesse capítulo sobre o homem entregar o seu corpo como sacrifício vivo. Eu acho a palavra sacrifício uma palavra muito interessante, porque realmente o homem tem que sacrificar os seus desejos, lutar contra as suas emoções, os seus momentos, mas principalmente pela sua natureza animal, porque o homem tem essa natureza física, e ele tem que lutar, ele tem que impedir que ela seja maior do que a relação que ele tem com Deus. Perfeito. Vamos ver agora, já fechamos a condição do corpo, o homem na condição de um homem racional, que não vai se reduzir ao desejo da carne, e agora vamos ver a definição da alma. A alma é a dimensão psicológica do homem. Deus deu a condição do ser humano ter livre arbítrio, mas também de dar conta por suas decisões. Deus não criou marionete, mas um ser com governo e domínio sobre toda a criação. Fazem parte da alma a mente humana ou intelecto, que pode ser dividida por imaginação, lógica, memória, consciente, inconsciente e conhecimento. Vontade, que é o intento, o propósito, o desejo, e as emoções, sentimentos como a ira, a alegria, a tristeza, ódio e assim por diante. Reações diante das situações. Então a alma aí como a parte racional do homem, né, o homem como alma vivente, onde está principalmente a marca do livre arbítrio, né, da escolha, de optar. E aí o homem ele tem que meio que fazer um balanço daquilo que são seus sentimentos, as suas emoções, aquilo que é a sua razão. E aí que muitas vezes bagunça. É, porque o que é a alma? A alma, né, o termo psique no grego, também é ligado à respiração, a fôlego de vida. Né? Hoje em dia nós usamos mais assim para tratar sentimentos e até a mente e tal. Mas a palavra psique, ela nada mais é do que o fôlego de vida. Então a alma do homem, ela tem essa ligação com o corpo de uma forma a qual há uma interdependência. Então quando o homem morre, a alma deixa de existir e o corpo também, porque eles são o quê? Eles formam um conjunto. E o que ocorre é que esse sentimento de vida, ele não está somente no raciocínio e nem só no coração. Então, o psique do homem, ele pode ser controlado pelo espírito. Então, a gente vê muitas vezes que a pessoa, no coração, no sentimento, ele deseja fazer uma coisa. Mas, de repente, na alma, né, no intelecto, ou até espiritualmente, você começa a raciocinar diferente. Você sabe, não, eu não posso fazer isso, vai me levar para um lado errado. Então, a gente vê essa dicotomia trabalhando muito forte, que é o corpo unido com a alma. E aí fica essa batalha na mente, né? Um termo muito usado meio cristão, que a mente é o campo de batalha, né? Que é onde você faz as suas escolhas e o espírito fala algo, o corpo fala outro, e aí você tem que tomar a sua decisão. Acho interessante até porque quando o homem ele for levado para a glória com o Senhor Jesus, a palavra fala que o corpo dele vai ser transformado. Então quer dizer, não é nenhum nem outro completamente, né? É uma condição diferente da que o homem já tem, que é o corpo, alma e espírito. É uma outra condição. Então essa transformação é impressionante. Vai ser um corpo espiritual. Será um corpo espiritual. Então a condição de nós podermos viver na presença do Senhor, na eternidade, junto com os anjos, é que nós vamos ter um corpo espiritual. Isso deixa bem claro em 1 Coríntios 15, fala muito sobre isso. Imortal, né? Vamos ver agora Eclesiastes sobre isso, sobre o peso das nossas decisões. Vamos lá. Eclesiastes e Salomão, capítulo 11, versículo 9. Alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e agradam aos teus olhos. Sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá contas. Essa passagem no final da vida de Salomão, ela é muito, muito interessante. Porque quem lê a primeira parte do versículo,
Fala, então tá bom, então eu vou agora tocar o terror, vou fazer a festa, vou pra gandaia. Ele fala, ó, faz o que você quiser. Só que quando lê a segunda parte do versículo, que te traz para a realidade. Fala assim, ó, de tudo Deus te pedirá conta. Então a alma, ela toma as decisões. E é muito importante nós sabermos o peso das nossas decisões. Aquilo que são as consequências. Deus perdoa o pecado, mas não podemos ser negligentes e falar, não vai pegar nada. Não, o pecado tem consequências, não é? Então nós vemos que até a reação de uma alma deformada, já logo no Gênesis, né, sobre o assunto, quando Adão peca e Eva também, a reação deles é realmente de uma alma já deformada, pelo medo de Deus, a mentira, a covardia, e é claro, o natural de uma alma deformada é dar desculpas, não é? E falar, por quê? Decidiu errado e não tem maturidade para assumir as suas decisões. Então, tome muito cuidado com as tuas decisões. Até nós ministramos muito isso. Tudo que você fizer, peça a direção do Espírito Santo, tenha o costume de orar, tenha o costume de ir à igreja, ouvir a palavra e principalmente ser discipulado. Hoje as pessoas têm um costume muito extremo, muitas vezes, de viver sozinhas. E a palavra fala o quê? Que é melhor serem 2 do que 1, porque se um cair, o outro levanta. E como é poderoso a aliança de oração e o discipulado. Alguém que tenha mais experiência e vivência para dar conselhos, ensinar o caminho apropriado que a pessoa que está chegando agora precisa andar. E o interessante é aqui que ele fala jovem, né? Porque o que ocorre com o jovem? O jovem, quando ele está alcançando uma maturidade, então ele se sente no direito de escolher. A vida é minha, eu tenho o direito de escolher o que eu faço ou não. Então aqui, por isso que ele chama muita atenção, porque às vezes o jovem, por não conhecer as consequências, ele se envolve em coisas que depois ele percebe que ele perde o controle e às vezes é tarde demais. Então o conselho que Salomão deixa aqui, ele é muito interessante, porque a pessoa chega na adolescência, ela tem essa característica. Não, eu decido, a escolha é minha, a opção é minha, o corpo é meu, a mente é minha. E aí Salomão fala muito claro, ó, então tá bom, só que você vai dar conta daquilo que você fizer, já que você quer assumir. Então você quer ser homem? Então vai apanhar na vida como homem. Então... É isso aí. Agora, encerrando o ciclo da alma, vamos falar sobre o Espírito. Vamos para a definição. Espírito é o fôlego de vida de Deus. É a natureza divina do homem que o mantém conectado ao mundo espiritual. É invisível e imaterial. Também é a única forma do homem com que Deus se relaciona. O Espírito diferencia o homem dos demais animais, pois deixa de ter a condição de um ser instintivo para ser intuitivo a partir da consciência do Espírito. Maravilha, então o Espírito é a condição do homem de se relacionar com o mundo espiritual, a natureza divina, não é? E como isso aparece na Bíblia? Então, o termo é pneuma, que é o sopro do Espírito. E o interessante, Dani, que às vezes as pessoas não entendem o Espírito, porque as pessoas acham que, como falamos assim, é alguma coisa que aparece, não. É algo que nos põe em contato com Deus. Então, um homem que não entregou a sua vida a Jesus, ele tem o seu espírito atrofiado, vamos dizer assim, extinto. No momento em que ele aceita Jesus, como foi com Nicodemos, ele nasce de novo. Então, ele nasce do Espírito. Então o que ocorre? A alma, ela pode muitas vezes até trazer algumas coisas que são interessantes, uma moral, algum tipo de atitude, ética, tudo isso, mas a realidade é que somente espiritualmente a gente pode trazer aquilo que é o fruto que Deus quer que a gente tenha. Então, nós vemos pessoas, por exemplo, que agem como animais, você colocou muito claro, porque alguns que defendem muito o evolucionismo falam assim, os macacos têm as mesmas reações dos homens. É óbvio, ele é um animal e o homem é um animal. Agora, a forma que ele age na alma. Como o homem age na alma, o macaco age na alma e outros animais agem na alma. O diferencial do homem é o raciocínio que é vinculado também àquilo que é a nossa condição espiritual com Deus. Então a pessoa às vezes é de uma inteligência muito grande, mas espiritualmente ela é nula, porque não nasceu de novo. Até para dar um exemplo interessante, talvez para facilitar o entendimento da questão do Espírito, de que o homem que está longe dos caminhos do Senhor, não tem Deus, ele tem o seu espírito atrofiado.
Eu sempre tenho mais ou menos a sensação, a imagem, é como uma máquina, não é? E que ela está sem óleo. Então você tem todas as suas engrenagens ali, só que estão todas travadas. E por mais que você queira tentar fazer funcionar, não vai funcionar, porque está sem óleo. Mas quando vem o Espírito Santo, é como se colocasse o óleo ali, e aí sim a máquina começa a funcionar. Então é como se você tem a estrutura, só que ela não tem condição de funcionar. Não é? Então é impressionante assim, quando a pessoa ela tem a conversão, que até aquele vazio que ela tem no interior é preenchido, porque ela passa a sentir mesmo, né? Deus falando, as coisas acontecendo, às vezes um incômodo no coração, não é? Então é uma sensação impressionante. Uma coisa impressionante. interessante é que o apóstolo nos fala muito, né? Que a pessoa que não nasceu de novo, ele pode até simular coisas espirituais, com aparência de espirituais, mas não passa de uma simulação, da pessoa forjar alguma coisa. Então, por exemplo, os fariseus, os saduceus, eles forjavam, eles não tinham nascido de novo. O próprio Jesus fala para eles, né, vocês são filhos do diabo, porque eles creram em Jesus, mas não quiseram permanecer na palavra. Quer dizer, eles rejeitavam o Espírito Santo por uma opção religiosa. Então é bem interessante isso, que às vezes as pessoas até que caminham com a gente, elas podem até forjar, simular algo espiritual. Por isso nós temos que vigiar muito com as pessoas até que andam com a gente e até na igreja. Claro. Às vezes a pessoa acha que tem uma relação espiritual, mas muitas vezes ela tem uma relação emocional, né? Uma relação, que até um termo que a gente usa para isso é uma euforia. Então a pessoa tem, às vezes, na igreja uma euforia, aí tem euforia, mas será que é o Espírito Santo? Porque até por aquele que tem o Espírito Santo, ele é sempre muito constante, não é? Agora, a pessoa que tem umas oscilações tão grandes, aí você começa a ver que muitas vezes a relação dela é muito mais da alma, né, de uma forma até religiosa, do que uma relação espiritual. Porque, na verdade, a nossa relação com Deus não pode se restringir somente quando eu estou no culto na igreja. A relação com Deus tem que ser o tempo todo. Se eu sou transformado, quem é transformado não pode voltar a ser o que era. Foi transformado. Não é mais aquilo que era. Não é? E aquele que simula, o que ocorre? Ele, no mundo espiritual, ele não tem como vencer. Então, por isso esses altos e baixos, né? Porque a pessoa na alma, ela demonstra, ela faz, mas quando se trata da influência do mundo espiritual, porque existem espíritos tentadores, tem opressores, tem demônios, tem todo tipo, e aí a pessoa, por não ter esse vínculo, ela vive esses altos e baixos. Por quê? Porque ela é suscetível ao mundo espiritual, porque espiritualmente ela não desenvolveu, vamos colocar assim, entre aspas. Vamos ver agora um gráfico de como é mais ou menos essa concepção do corpo, alma e espírito. Vamos lá. Então nós vemos aí essa imagem, um desenho, né? Obviamente eles vivem juntos, mas é só para a gente ter uma concepção, como o espírito ali no centro, né? A alma, que é o intelecto, as emoções, a vontade. Nós vemos o corpo que é um invólucro físico, né? Os 5 sentidos. Então eles andam juntos, mas é interessante talvez esse desenho para a gente ter uma ideia de como o espírito é algo central, até fala, né, de andar no centro da vontade de Deus, de ser algo central. E como uma pessoa que não tem o Espírito Santo de Deus, que talvez não esteja convertida, ela tem um buraco ali. Né? É verdade. Ela tem aquele vazio. As pessoas com ele falam, puxa, agora o vazio foi preenchido. É que você tinha um vazio, tinha um buraco aí dentro, que não tinha ação nenhuma. Não é? E aí você passa a ser cheio do Espírito. Não é à toa o termo pneuma, como o Bispo G explicou, lembra o pneumático, né? Que não está com o seu pneu vazio, está murchinho, sem ar. A pessoa se enche, né? A que quer, busca, se enche, tanto que as pessoas transbordam do Espírito Santo, elas se enchem do Espírito Santo. E o engraçado, Dani, é que Pedro, né? Eu acho que é alguém bem característico disso, porque a hora que o Senhor teve que dar uma visão para Pedro, ele teve que estar meio dormindo, né? No êxtase. Então, algumas pessoas falam, mas por que existe o êxtase? O êxtase nada mais é do que assim, uma porta onde você está fechando a alma e está fechando também o corpo, quer dizer, você não está assim tão dependente, é quase que um soninho que dá. E aí as coisas do Espírito se manifestam, né? Então é bem interessante isso. Então Pedro deu um soninho nele, um êxtase, e aí ele viu o lençol se manifestar. Porque se fosse deixar para a alma dele e talvez para o intelecto dele, ele não permitiria que aquilo se manifestasse. Por isso que nós temos que entender da guerra que há entre o espírito e a carne. Né? E a carne, quando a gente fala a carne, é a soma da alma com o corpo.
Puxa, é isso aí. E o homem, muito legal isso aí. Às vezes, quando as pessoas têm visões e sonhos, o bispo Gil agora explicou como se comporta, não é? De que é uma condição que a pessoa, ela não está também inconsciente, não é? Mas ela não tem reações corporais, carnais, né? Assim, Deus tem a liberdade de ministrar a pessoa. Agora vamos lá, só retomando algumas características do homem. Primeiro, o homem é um ser moral, então ele precisa, o homem espiritual, o servo de Deus, ele precisa desenvolver o seu caráter de santidade. Em segundo, o homem é um ser racional, então ele tem poder para tomar decisões. E também Deus deu ao homem, em terceiro lugar, o governo, a autoridade sobre todas as coisas. Agora a gente sabe que o pecado tirou muito destas condições e ainda tira. Agora Jesus veio para quê? Para restaurar a condição do homem, para ser um homem essencialmente espiritual. Vamos ver isso? A primeira carta aos Coríntios. Vamos lá. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 44 a 48. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. Então nós vemos aí que Jesus ele traz a condição do homem de ser celestial, né? Traz o fim do domínio da alma. Então o homem retoma a essência de Deus. Então nós vemos aí a condição do homem como alma vivente, um domínio literalmente da alma, da carne, do corpo. E quando Jesus veio, ele traz o domínio agora, a condição do homem de ser um ser espiritual, do homem ter autoridade através do espírito contra a carne, contra os seus próprios desejos. E é interessante, né, essas duas composições de palavra, porque psique, zal, da onde vem zoologia. Então, alma vivente é alma animal. É alma animal, é alma vivente. Então, o primeiro homem foi feito alma vivente. Então, vem de respirar, de ser vivo, do sopro de vida, né? Ligado ao zal, da onde vem. E a pneuma, que é o homem espiritual, é pneuma zooroeio, que é um outro termo também ligado ao animal, mas de uma forma de um fôlego agora espiritual, que sopra de cima. É muito interessante essa comparação. Então, eu deixo de ser um animal para ser um ser espiritual. Essa composição, para ser espiritual. Essa foi a aula de hoje sobre a natureza humana. Vamos revisar. Nesta aula estudamos sobre a natureza humana. O homem é um ser físico e espiritual, criado pelas próprias mãos de Deus, à sua imagem e semelhança. É essencialmente triuno, ou seja, tem 3 aspectos interrelacionados, chamados corpo, alma e espírito. Ainda vimos que o sopro do espírito deu origem à alma no corpo do homem, e que o pecado afeta diretamente o corpo e reduz o homem às práticas de um animal, sem razão humana. Também aprendemos que a alma é a dimensão psicológica do homem. Deus deu a condição do ser humano ter livre arbítrio, mas também de dar conta por suas decisões. Fazem parte da alma a mente humana, o intelecto, a vontade e as emoções. Definimos também o espírito, que é o fôlego de vida de Deus, a natureza divina do homem que o mantém conectado ao mundo espiritual. Também a única forma do homem com quem Deus se relaciona. Concluímos assim que o homem é um ser moral, racional e tem governo. E que Jesus resgatou a essência de Deus, rompendo o domínio da alma. Não perca a oportunidade de se aperfeiçoar mais no conhecimento da Palavra de Deus e desenvolver seu ministério. Participe dos cursos do Centro de Estudos Apostólico. Para mais informações, acesse ceaapostólico.com.br ou entre em contato pelo telefone 11 3203 0641.